quando você falou que quando você teve o seu espaço dentro da casa, que até sua mãe disponibilizou para você fazer os seus trabalhos e tal, e o Exu e Pombagira, você disse que tinha o espaço deles ali que era para fora. Há uma discussão, existe uma certa discussão dentro do pessoal que faz o culto a Exu e Pombagira, não só de Quimbanda, mas até quem faz de uma forma independente, quanto aonde cultuar Exu e Pombagira. Muitas pessoas cultuam ainda fora de casa, né? Tem os seus motivos e falam. Outras pessoas abominam isso e dizem que não tem sentido, não tem porquê, né, cultuar fora de casa, sendo que é algo que tá com você. Sim. Me explica um pouco mais sobre esse na rua, o que fortaleceu isso na época, se continua assim até hoje. Sabe por que existe essa questão do Exu ter que ficar na rua? Porque tem um Itã que vai pegar lá do Orixá Exu uma questão de Orixá Exu com Orunmilá. Que Orixá Exu havia dito que Orunmilá havia roubado os peixes dele. Enfim, é só o pessoal dar uma pesquisada aí que vai entender esse Itã. Resumo da ópera. Orunmilá fala pra Exu: você não é bem-vindo dentro da minha casa, você vai ficar na rua. Então, hoje, todo mundo coloca desde o Orixá Exu na frente do portão, na rua e etc. Isso também é vir pro catiço, que não pode pôr dentro de casa. No início da minha trajetória, eles ficavam na rua, porque era parte de tradição, ninguém tinha Exu e Pombagira dentro de casa, era horrível, um absurdo. Inclusive as pessoas incentivavam muito o sincretismo, né? O sincretismo com o diabo, né? Pela minha visão. Posterior a isso, não, eles vieram para dentro de casa. Alguns anos depois, nós fizemos um altar, literalmente, eu e a minha mãe, e eles foram para dentro de casa. Eu gosto das minhas entidades dentro de casa, até porque se fosse ruim eu não podia emprestar o meu próprio corpo, né? Se Exu fosse diabo, se Pombagira fosse diabo, eles não tinham por que possuir o meu corpo. Então eles ficar na rua, assentamento e etc, não tem lógica. Então eu mantenho eles dentro de casa assim, junto comigo, até hoje, né? Com 20 anos eles foram pra dentro de casa, na minha primeira casa própria, que daí eu pude moldar a casa exatamente como eu queria. Inclusive a minha casa 90% era quimbanda, era da minha Pombagira, da Pombagira da minha mãe, e eles ficavam dentro de casa. Eu não acredito no conceito de tira a entidade pra lá, sendo que tu empresta o corpo pra ele, né? Sim, tem sentido. Por que eu te faço essa pergunta? Porque quando você menciona isso de uma forma sincera e falando sobre a sua trajetória, se eu não busco a trazer isso pra cá e saber como que você lapidou isso de lá pra cá, fica como se você ainda fizesse isso. Sim, não, e muitas coisas mudaram de acordo com o tempo. Foi passando o tempo, eu fui enxergando de várias outras formas. E até mesmo o que tu falaste no início ali, tu perdeu muito dos dons e etc. Eu tinha muitos dons afloradíssimos quando eu era bem criança. Afloradíssimos. E sim, quando eu fui pra dentro de um terreiro, eu fui perdendo bastante deles. E eu tive um período de nossa, cadê? E quando eu comprei minha primeira casa, que a gente construiu, tudo isso voltou. Voltou essa minha ligação muito forte, tanto que é a partir daí que eu começo a trabalhar para clientes, porque eu não trabalhava para clientes,